Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zantãocast TV. E esse é o vídeo de resumo dos episódios do Zantãocast e do Zantão Cult da semana. Antes de começar aqui, queria falar que o Zantãocast ele completa aí nesse mês de julho 2 anos de existência. Então, só para ficar esse registro. Muito bem. O episódio da terça-feira, que foi para as plataformas de podcast na terça-feira, foi o Zantãocast 130, Os Militares e a Direita. Bem, episódio aí que eu queria muito fazer para falar sobre a questão da relação dos militares com a direita, isso, né, do regime militar para cá. E aí eu recebi como convidado o Renato Valente, que ele é tenente-coronel da reserva do Exército. Ele já tinha participado no episódio 127, que é sobre aí, o Exército Brasileiro e a Política, onde ele fala sobre assim, a questão como é que o Exército estava aí a par da situação política do regime militar para cá. E aí esse episódio, ele, o 130, ele é ali para falar sobre assim, um pouco da relação dos militares com a direita. Porque a direita fala muita coisa contra os militares. Por exemplo, essa questão aí de, sei lá no regime militar, os militares perseguiam a direita também, por causa daquela manchete lá que o pessoal compartilha muito, que o presidente Castelo Branco falava assim: a direita reacionária não dominará o país, a questão do desarmamento, a questão aí da China, aí de amizade com Aldo Rebelo, aí dos currículos escolares, ali nos colégios militares, do tal do artigo 42 e também as tais notas de repúdio que o pessoal da direita implica tanto, faz muita zombaria com as notas de repúdio, seja aí do Ministério da Defesa, de alguma instituição militar. E aí, porque assim, o pessoal da direita quer ação. Quer que os militares chegam lá com um tanque na rua, lá em Brasília. E aí dá um jeito aí, sempre aquele wishful thinking, principalmente do pessoal intervencionista. É aquela coisa do os militares têm que fazer uma limpeza aí nas instituições. Alguns falam, não, tem que fazer essa intervenção assim com o presidente Bolsonaro lá no poder. E aí, os militares fazem uma limpeza nas instituições, só que é aquela coisa que eu falo bastante. Isso pode se configurar golpe de Estado. Aliás, que está tendo muito assim, essa nota de repúdio que a direita acaba aí zombando. Olha, isso dá, como o Renato Valente falou, lá dá um fuzuê no pessoal ali, no caso aí, das instituições, do judiciário, legislativo, principalmente os de esquerda, que são oposicionistas ao governo Bolsonaro, eles acham que que algum general fale, ministro ou general fale, meu Deus, aí, nossa, vai ter o golpe de Estado, vai ser igual o 64, porque o pessoal da esquerda, principalmente da mídia, ainda não tira a 64 da cabeça. Porque muitos ali foram militantes naquela época, militantes, até guerrilheiros, ali na época, ali no regime militar, eles não saem na cabeça. Então, qualquer notinha lá de alguma instituição militar, já ficam doidos. Já do lado da direita, fica o pessoal zombando, porque o pessoal da direita quer ação. Quer os militares com tanque na rua mesmo, fazer uma limpeza institucional. Só que isso, na prática, pode se configurar golpe de Estado. Como eu já falei aqui, qualquer notinha já fala que vão dar o golpe, os militares vão dar o golpe. Imagine se fosse real. Aí poderia ter sanções internacionais. O Brasil já é queimado por causa de queimadas da Amazônia, é queimado internacionalmente por causa das queimadas da Amazônia.
E aí, aquela narrativa de sempre, de que Bolsonaro tá botando fogo na Amazônia, tá derrubando árvore, toda aquela bobagem. Também a questão da pandemia, o Bolsonaro é um genocida, que tá matando aí brasileiros por causa das frases e dos gestos. E agora mais essa, né? Aí, claro, a imprensa, né, esses últimos dias, sempre botando lenha na fogueira, essa questão de, sei lá, qualquer nota assim de repúdio já botam, olha só, vai ter um golpe militar a qualquer momento. Meu Deus do céu, não sei o quê. Enquanto na direita, né, não vou fazer nada. Porque assim, né? Cada vez que tem assim, uma nota de repúdio lá dos militares, por exemplo, o STF, né? O pessoal da direita reclama muito dos militares, porque o STF apronta, os militares fazem nota de repúdio, e aí o STF continua ainda fazendo as suas, né? Aprontando. Eu vejo isso como assim, eles estão dobrando a aposta, porque o pessoal do STF, né, alguns ministros lá, eles têm essa mentalidade que os militares vão dar um golpe a qualquer momento no próprio STF, aí eles ficam lá, sei lá, faz inquérito ali, faz inquérito acolá, faz não sei do que, tem que mandar prender fulano, prende ciclano, não sei o que, solta fulano, solta ciclano, e começam a dobrar a aposta. Eu vejo isso como assim, algo que está surtindo efeito, a nota de repúdio, na minha opinião. Então, tanto o episódio, né, do 127 como 130, falando da questão do exército, a política, de modo geral, são episódios aí para justamente esclarecer algumas coisas sobre o exército, né? Principalmente o pessoal da direita que fica aí meio decepcionado com as Forças Armadas no tocante a tudo que está acontecendo na política, porque realmente assim há o domínio aí da esquerda, das instituições ainda, e aí parece dar aquela impressão de que os militares estão alheios aí essa situação, tomam atitudes, que não sei o quê. E tá, esses episódios aí, né, como, né, o Renato Valente, ele é tenente coronel do exército, da reserva, ele tem bastante conhecimento de causa. Então, são episódios aí que são bem esclarecedores. É claro, se a pessoa da direita escuta esses episódios e ainda acha que o militar realmente é frouxo, que não faz nada, o STF aprontando e o militar não faz nada, que são positivistas, essas coisas, olha, fica aí a sua opinião. Mas é bom conhecer o outro lado da história, o lado dos militares dessa questão. É importante, uma coisa que eu falo aí pro pessoal isentão, principalmente, né, que só fica ali consumindo o que a mídia fala e não vê o outro lado. E quando fala assim do outro lado, fala que é coisa bolsonarista. Bom, só fica nesse reducionismo. É coisa bolsonarista, não quero saber. Não, só vai ficar ali com a mídia e com a opinião do especialista. Caso assim contrário, não quero saber. É uma coisa esse pessoal da direita, né? Às vezes só fica lá algum, né, influência de direita, fala, os militares são positivistas, eles aí prestam continência para comunista, na época do PT e tudo mais, e aí não conhece assim o outro lado, a versão dos militares, nesse caso aí de um militar, que é o Renato Valente. Então, são episódios aí muito importantes para entender a visão aí do exército na questão aí da política. Muito bem, o episódio do Isentão Cult, que foi aí para as plataformas de podcast na quinta-feira, é o Isentão Cult 70, Rio 2016 e o clima olímpico. Bem, estamos aí na época das Olimpíadas, vai começar aí as Olimpíadas de Tóquio, que seria em 2020, foi adiado aí por conta da pandemia. E nesse episódio eu falei justamente como estava aí o clima da cidade do Rio de Janeiro, uma visão pessoal, como estava a cidade do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016. Sempre aquela coisa, né? O lado bom. Talvez aí numa próxima ocasião eu fale sobre, digamos, o lado ruim da coisa, dessa questão de sediar a Olimpíada, a questão política e tal, eu fale aí numa próxima ocasião. Mas eu falei o lado bom da coisa, né? Como estava a cidade, eu falei, né, fiz até um relato pessoal
quando eu aí trabalhei lá na Vila dos Atletas, né, Vila Olímpica, eu trabalhei como camareiro. Inclusive, né, vou mostrar aqui, isso aqui é o cordão aqui do crachá, né, ou da credencial, né, que eu usava lá para entrar lá na Vila Olímpica, né. Então, você vê assim, sei lá, a Olimpíada agora de Tóquio, você vai ver lá você vê atleta, jornalista, técnico, com esse crachá aqui, né, com o cordão assim, e mesmo assim, olha que trabalhando naquela ocasião, também tinha que usar. É claro que tinha que eu usava assim o crachá, assim, com nome, lá fotinha e tal, tudo mais. Aí tinha que entregar, depois que terminasse o serviço, todo o período ali do serviço, tinha que entregar lá. Então, conto, né, essa experiência de trabalhar lá na Vila Olímpica, de como estava a cidade do Rio de Janeiro naquela época, que sabe muito bem, né? A cidade que vive muito com uma violência urbana e que pelo menos deu uma diminuída naquela época, conta aí de uma segurança reforçada. Também essa questão de ver pessoas de outros países, né? No caso lá, ver atletas de outros países, né? Muito legal essa experiência. Como falei, é o lado bom. Talvez aí, numa próxima ocasião, eu fale do lado, digamos assim, não tão bom. Então, esses foram aí os episódios do Zentalcast e do Zental Cult da semana. Muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem e comentem aí. Até a próxima.